Dólar Iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos aqui a mais um comentário semanal ao Dólar Iene. Isto numa semana em que não temos tanto impacto, ou pelo menos provavelmente não teremos tanto impacto como aquele que tivemos na semana passada com os números do mercado de trabalho norte-americano, que de facto desalinhou aqui um pouco as minhas projeções durante a semana passada. Eu na semana passada tinha aqui apresentado uma projeção de uma provável recuperação deste movimento. Melhor dizendo, aqui no gráfico diário provavelmente é mais fácil. A projeção que eu teria feito era que este movimento iria continuar um pouco mais, talvez aqui assim, aqui junto pelo menos a estes níveis destes máximos recentes, aqui a meados do meio a meados do mês de agosto. Isto baseado aqui na probabilidade deste duplo bottom e vir aqui assim pelo menos testar neckline aqui assim à volta dos 149, por aí, à volta disso. Tal aparentemente não aconteceu mesmo. Isto quando vimos as yields obrigacionistas que podemos ver aqui assim neste momento, na altura estavam a recuperar destes mínimos também, aqui assim, e que eu projetei que provavelmente poderíamos ter a continuação de alguma recuperação, de alguma correção deste forte movimento em baixa das yields, que levassem as yields um pouco mais acima, e isto iria dar também este tal movimento que nós estamos aqui, ou que eu que aqui tinha projetado. Tal, de facto, não aconteceu mesmo. Os dados que foram saindo relativamente ao mercado de emprego, que se foram sucedendo durante a semana toda, acabaram por colocar o mercado sempre em baixa nas yields obrigacionistas. Nós vemos isto aqui assim no gráfico diário. Se formos ao gráfico a 4 horas, vemos exatamente a mesma coisa, vemos esta forte pendente descendente das yields obrigacionistas, que reparem que fazem praticamente o mesmo movimento do dólar iene, e vamos ver o que é que vai sair esta semana. Esta semana é uma semana que, como já vimos, vai ter, amanhã vamos ter o primeiro debate Kamala Harris e Donald Trump. Isto poderá aqui assim, o Donald Trump, uma vitória, digamos, no debate de Donald Trump dará aqui assim algum impulso ao dólar, pelo menos momentaneamente. Kamala Harris já não tanto, e portanto aqui assim a podermos ver, a podermos de alguma forma ver qual poderá ser o caminho do dólar durante estas primeiras vezes. Claro que vamos ter ainda, e também que temos que ter em atenção os dados da inflação norte-americana, embora, como já sabemos, os dados da inflação estão menos em foco nos mercados devido às palavras de Jerome Powell do que estavam antes, ainda assim irão continuar a ter alguma importância, principalmente se houver alguma surpresa. Os mercados esperam 0,2% na subida de preço mensal, e por isso vamos ver o que é que isso vai dar, de alguma forma, os tais 2% em termos da meta do Banco Central norte-americano, e não nos podemos esquecer que já para a próxima semana temos exatamente essa reunião da Reserva Federal. Bom, de facto tudo isto acaba por dar aqui mais algum impacto nos mercados, embora eu acredito que menos do que na semana passada, apesar de na semana passada eu já me enganei. Esta caixa de preço, como vemos, veio mais abaixo, bem mais abaixo, e também por outro lado bastante mais volátil. Eu acredito é que a volatilidade desta semana acaba por diminuir um pouco, pelo menos à espera do que vai suceder na próxima semana, que teremos uma semana de
vamos, para já ponho aqui, uma semana de mais. Na próxima semana, então, sim, vamos ter a tal reunião da Reserva Federal e aí sim poderemos ter um pouco mais de volatilidade. Ora, voltamos aqui ao gráfico diário, se calhar vamos ainda mesmo ao gráfico semanal, e no gráfico semanal vemos que o preço, apesar de, e vamos aqui aumentar isto, já agora para vermos as tais yields a continuar, o tal movimento em baixa, e continua aqui, o preço está aqui em baixo, quase testar a base da nuvem de Ishimoku semanal, em conjunto com este mínimo aqui ligeiramente acima de 140, neste momento nos 140,24, continua a ser importante. Já a semana passada eu tinha referido isso e ele continua a ser importante e, portanto, a queda disso poderá ser o romper deste suporte poderá dar aqui assim um maior ímpeto ao próprio par, mas temos que ver o que é que vai suceder para já. O que nós vemos aqui no gráfico semanal é que ele continua aqui abaixo da linha de 50 e, portanto, a continuar a dar este movimento descendente no par. O MACD também está negativo, ou seja, o momento segue bastante negativo. O que é que a prudência aconselha? Se calhar encontrarmos aqui algum ponto de entrada curta e não um ponto de entrada longa, obviamente, porque a possibilidade disto continuar a cair e neste momento é bastante forte, principalmente se houver alguma surpresa mais bearish por parte da Reserva Federal na semana seguinte. Temos que ver, entretanto, é que as yields obrigacionistas têm vindo a cair bastante e, portanto, poderá sempre haver aqui, sim, alguma correção, alguma recuperação. Para já vamos tendo este suporte de mais curto prazo, que está aqui à volta dos 141,67, que é este mínimo do início do mês de agosto, o mínimo de agosto mesmo, que foi feito aqui num movimento bastante forte antes desta recuperação, para o preço voltar aqui assim a testar a linha de tendência descendente, porque a tendência no final da semana anterior tinha vindo aqui a testar a média móvel dos 21 dias, para agora voltar a cair. Vamos ver se isto vai aguentar ou não. Se isto aguentar, obviamente vamos ter aqui assim uma recuperação e quem sabe se não vamos ter aqui assim uma área de consolidação daqui parecida com esta, e que o preço poderá eventualmente estender-se por mais tempo dentro desta área de consolidação, ou pelo menos estender-se mais tempo até à tal Reserva Federal da próxima semana, e mais tarde a própria reunião do Banco do Japão. Portanto, esses dois eventos não estão nesta semana, estão para a semana que vem e, portanto, isto poderá eventualmente dar aqui assim mais espaço para alguma consolidação durante esse tempo. O que é que eu vejo aqui também no gráfico diário? Vejo o momentum continua bastante descendente, tanto no MACD como no RSI. Inclusive, se nós virmos aqui melhor, estamos a ver que além de um MACD negativo, portanto a dar um momentum descendente, temos aqui aquilo que eu chamo um sinal bearish, um sinal bastante bearish, um sinal forte, fortemente bearish para o dólar iene. E, portanto, neste sinal, em conjunto com o quebrar deste suporte, poderá indicar que poderemos ter, e aí sim, poderemos ter um movimento bem mais forte em baixa, igual, por exemplo, a este período de consolidação que aqui vai entre, digamos, os 142 e os 147, portanto estamos a falar de 5 figuras, mais ou menos, o que daria os 135, ou seja, a projeção deste movimento, da altura deste movimento aqui, a ser projetado em baixo, se rompermos este suporte e, portanto, a ficar aqui assim a níveis de 135. Esta é uma leitura que poderemos tirar, mas talvez ainda seja precoce, talvez ainda não seja esta semana, a não ser que alguma coisa na inflação que já vimos, ou o mercado a dar quase a vitória a Donald Trump nas eleições, poderá levar a alguma
uma vez mais alguma a uma efusão maior, ou seja, ser um mercado mais efusivo, mais a disparar mais em algum sentido, e que poderá eventualmente acontecer isso se houver uma aversão ao risco pela parte das ações. Eu não creio que, aliás, estava a dizer Donald Trump, não, de Kamala Harris. Se for um Donald Trump a ganhar, as coisas são diferentes, porque em princípio uma vitória para já, logo no imediato, ou sinais de uma vitória de Donald Trump, darão um fortalecimento ao dólar e, portanto, uma subida aí no dólar iene. Portanto, aqui, quando vamos para o gráfico a 4 horas, já o que eu vejo é aqui assim uma certa aqui assim suporte a estes níveis dentro do próprio RSI. Ele está a testar aqui a linha de 50. Caso consiga, vamos ver aqui assim mais alguma recuperação no par. Caso não seja, e o caso que eu digo não seja é o quebrar deste suporte, então vamos outra vez ver mais volatilidade, e aí provavelmente uma volatilidade mais forte. Eu continuo à espera disso, mas um pouco mais tarde, não para já, e portanto para já eu achava que poderemos continuar a ver o preço a testar estes mínimos, mas acredito acredito que ele vá fazer um pouco mais de volatilidade, mas menos volatilidade do que este, e portanto não, para já vejo o preço do dólar iene a manter-se aqui entre os 142 aproximadamente, 142 e os 145 durante estes próximos dias, enquanto não vemos uma maior definição do dólar, porque é do dólar que se trata desta vez, pelo menos esta semana, e não do iene. Os pontos, portanto, que eu continuo a ver serão estes tais mínimos, nos tais 142, portanto aqui 141,60 e qualquer coisa, vamos falar 141,50, e por outro lado, em cima, temos aqui assim a média móvel 21, que tem estado aqui assim a fornecer aqui assim alguma resistência, e isso estamos a falar nos 145, sempre com o olho, e eu aqui terei algum cuidado, sempre com o olho aqui assim neste break, que poderá então render aqui assim um movimento mais expressivo em baixa. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos um resto de uma boa semana, ou seja, uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei uma vez mais, e desta vez com uma semana com bancos centrais bastante mais impactantes neste nosso dólar iene. Até lá!